Olá, mais um Bem Entrevista, mais um assunto, mais Santa Maria para você. Hoje não poderia deixar de ser o fim do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Para isso, convidamos o professor Marcos Falkenbach, diretor do pré-vestibular Riachuelo e também diretor da mantenedora do Grupo Riachuelo, e a professora Denise Braga Lopes, professora de inglês também do Colégio Riachuelo, jornalista, colega e assessora de imprensa do Grupo Riachuelo. Professores, é justo o fim do vestibular? Foi justo acabar com o vestibular? Se não, por que não foi justo? Na verdade, não é questão assim de justiça. Nós já estávamos nos programando para essa mudança, né, Ricardo? Nós sabíamos que seria não foi nenhuma natural. Novidade. Não é uma novidade que nós teríamos, né? Que a gente estava num processo já entrando para a seleção através do Enem, né? Então, nós sabíamos disso. Só que a forma que foi feito. Então, nós temos edital. A gente entra na Copervis, que foi um canal de comunicação que todas as escolas que seguem o programa da UFSM, né, que fazem cursos dentro da universidade durante o ano, que nos informava e nos sinalizava as leituras, programa PS1, programa PS2, programa PS3. Só que de um dia para o outro, como está sabendo como aconteceu, nós ficamos sabendo que mudou. As regras mudaram. No fim de maio já. No fim de maio. Então, de forma alguma, às vezes as pessoas podem confundir, ter um outro discurso e a gente tem que ter muito cuidado agora. De forma alguma contra o vestibular. Né? Terminou o vestibular, terminou o Enem, contra cotas, contra SISU, de forma alguma. Nós estamos realmente assim, descontentes como a Universidade Federal de Santa Maria conduziu isso. Como ela conduziu. Porque se ela é democrática, e ela é democrática, se tu pega o planejamento político-pedagógico da universidade, ela se caracteriza como uma gestão democrática, seja ela qual for. Nesse momento que tu vira o jogo em maio, quem tu está priorizando? As pessoas que já estão se preparando desde janeiro no Brasil todo. Então, de certa forma, ela está excluindo. Me parece uma coisa, assim, você que está dentro do meio, né, que tem mais informações do que eu, que nós vamos tirar de você hoje, né? Eu acho o seguinte, que sem discutir o mérito da questão, vai acabar o vestibular, vai ser o ingresso de um curso superior vai ser de tal maneira. Eu achei repentino, eu achei, que nem tu disse, de um dia para o outro e já com o jogo andando. Eu acho que é isso, professor? Sem dúvida, né? A nossa inconformidade é exatamente em relação à forma como a universidade conduziu esse processo, né? Como a Denise colocou anteriormente, nós não somos contrários ao aumento do percentual das cotas de 34% para 50%. Não somos contrários nem quanto à utilização do Enem como único processo de seleção de ingresso à Universidade Federal de Santa Maria. O que nós somos contrários é a maneira como isso está sendo conduzido, né? É inegável que isso vem em prejuízo a todos aqueles, e aí nós estamos falando de alunos, estamos falando de professores, estamos falando de familiares, estamos falando de escolas, de pré-vestibulares envolvidos nesse processo de preparação. É inegável que essa mudança da maneira como ela está sendo conduzida traz um prejuízo para todas essas pessoas, todas essas empresas. Por quê? Porque, como a Denise colocou, a universidade sinalizou, né, através de todos os seus canais, de que em 2014 ela continuaria usando o processo vestibular e que o Enem ele seria apenas como parte integradora, ou seja, a nota ela integraria a nota final, aliás, como a universidade vem fazendo já nos últimos anos. O que aconteceu é que nos últimos 2 anos isso não foi possível em função do tempo, né? O Enem foi um processo que foi feito em outubro, a universidade vestibular foi feita em dezembro e não houve tempo hábil, né, para que o resultado do Enem, através do SISU, pudesse classificar os alunos, né, em termos de nota, e a universidade usar essa nota como parte do processo seletivo, que é o que estava no edital, usar 20% dessa nota. Então, nos últimos 2 anos, 100% do resultado estava vinculado ao vestibular.
Então, a ideia, né, o que nós tínhamos, o que inclusive estava na pauta da audiência pública na Câmara de Vereadores, era usar 30% do Enem. A audiência pública foi um dia antes, né, do Foi anúncio. na quarta-feira, com 3 integrantes da Universidade Federal de Santa Maria e mais o representante do DCE. E em nenhum momento nessa audiência pública foi ventilada a possibilidade de exclusão do vestibular, né, e a substituição pelo Enem. Os 3 tópicos, isso inclusive está no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria, os 3 tópicos debatidos foram a transferência da data do vestibular de dezembro para janeiro, o aumento do percentual de cotas de 34% para 50% e também o uso de 30% da nota do Enem para o processo de ingresso à Universidade Federal de Santa Maria. Ou seja, em nenhum momento... A universidade estava discutindo isso com a sociedade, é isso? Na audiência pública, foi isso que estava acontecendo? Com a sociedade eu não sei, quem estava na mesa eram esses 3 representantes, mais... Pelo menos os segmentos da sociedade interessados. Mais o Werner Hempel também, né? Bom, nós não estávamos lá, né? A gente... Até a pauta não era essa, né? A discussão não era essa. A pauta em nenhum que momento foi a questão, a substituição de 100%, né? Por isso que todo mundo foi pego de surpresa, né, Ricardo? Essa é uma decisão realmente abrupta e que pegou toda a comunidade de surpresa, né? Eu conversando com um professor universitário, professor da própria Universidade Federal de Santa Maria, e ele me comentando, ele me destacou esses pontos. Primeiro, esse um dia antes do final das inscrições do Enem, né? E isso abre um precedente, ou pelo menos uma brecha jurídica para pessoas contestarem essa decisão. A segunda é essa, já está as regras estão estabelecidas, as pessoas estão preparadas, colégios, né, direcionados para esse tipo, pré-vestibulares, alunos todos direcionados, e mudar no meio da partida, mudou as regras. Agora vale com a mão, agora não vale. Exatamente, eu acho que essa é a principal questão, né? E aí ele me chamou a atenção o seguinte, ele diz assim, se a universidade tivesse, na última quinta-feira, tivesse anunciado que em 2015 faria tais alterações, ele teria, claro que teria pessoas reclamando que ninguém consegue 100%. Enfim, a discussão não seria 100%, mas que 99% pelo menos das ações jurídicas que já devem estar entrando, uma entrou hoje, nessa semana com a Cacisme, Sinduscom, Sindilojas, CDL e, se eu não me engano, a USE junto. Né, com a Déia de Castro representando, né, era o representante titular. Por que fazer isso, então? Nós deveríamos perguntar isso para o reitor, né, ou para os representantes da universidade. A gente ainda não foi dado ainda uma resposta, né, clara ou satisfatória para a comunidade em relação a isso. Porque, como tu disseste, a questão é exatamente a mudança do processo com ele em andamento, né? Então, quando a gente fala em relação ao prejuízo do processo pedagógico, planejamento pedagógico, por quê? Porque tu tem todo o envolvimento em termos de material didático, tu tem todo o envolvimento em termos de calendário de aulas, tu tem todo o envolvimento em relação à carga horária de professores, que fica completamente comprometido a partir do momento que no meio do processo ele é completamente alterado. Ou seja, o que acontece, né, Ricardo? A gente entende e reconhece que existem similaridades entre os dois processos, né? A gente está falando aí de mais de 10 disciplinas, então em algumas delas a aderência é muito grande, né? Então a gente pega, por exemplo, a prova de física. Eu estou te falando em função dos comentários que a gente, né, as conversas que a gente tem com os professores dessas disciplinas. Olha, a prova de física é muito boa, a prova de física, o nível de exigência é muito similar, ok. Se a gente pega a prova de história, né, a Liliane, nossa colega, comentou, não, a prova de história do Enem, inclusive eu entendo que ela é melhor do que o vestibular, né, a prova do vestibular. Agora, nós temos outros casos em que as diferenças são muito significativas. Quais são esses? Por exemplo, depois eu vou deixar tu falar da tua disciplina, mas, por exemplo, a prova de matemática. No vestibular de Santa Maria, são 15 questões. Isso representa menos de 10% da prova. No Enem são 45 questões, isso representa 25% da prova, ou seja, é uma diferença muito significativa. Tem um peso maior. Obviamente. Literatura, nós temos obras indicadas, obrigatórias no vestibular de Santa Maria. No Enem isso não existe. O que tu diz para um aluno que ficou lendo essas obras durante os últimos, não falo só desse ano, tá, Ricardo, porque isso também tem que ficar, acho que tem que ser esclarecido. Tem alunos que estão estudando há 3, 4 anos para os cursos mais concorridos. Como que fica esse aluno?
né? Como que fica esse aluno? Ou seja, ele não poderia ter pego esse tempo então e ter se dedicado para outra disciplina? Não dá para a gente tapar o sol com a peneira e dizer que o processo, quem está estudando para um está estudando para outro. São processos distintos, certo? Nós tivemos alunos aprovados nos cursos mais concorridos pelo Enem. A nossa escola, que nunca teve como o foco o Enem, é a melhor escola de Santa Maria particular, é a 4ª melhor do estado, mesmo não sendo foco. A gente sabe que prepara, né? Ok, mas existem diferenças significativas e para muitos alunos essa diferença pode ser determinante para a aprovação ou não dentro do processo. Por isso que nós entendemos que não é justo. No inglês também, Denise? Muda muito? Sim, nós temos 15 questões na prova da UFSM e no Enem 5 questões. 15 questões de língua estrangeira. Língua estrangeira. Então, nós temos somente 5 questões. E 45 de matemática e física. Então, a gente também está pensando nisso. Nós já estamos nos organizando dentro da escola. Não, 45 só de matemática. De matemática. Só de matemática. De matemática e 5 de língua estrangeira. Então, nós estamos nos organizando já com relação o número de aula dos professores. Vamos ter que tirar de algumas disciplinas, colocar em outras. Quer dizer, isso é natural. Só se nós soubéssemos disso antes, Ricardo, nós já teríamos feito isso durante o nosso planejamento do ano letivo em janeiro e fevereiro. Um tempo perdido, né? É um tempo perdido. Claro. Então, assim, quando a gente fez o manifesto, as escolas que participaram, a gente se reuniu e conversou, a gente tinha certeza que nós deveríamos nos manifestar e dizer, sim, nós trabalhamos com educação e nós estamos vendo essas questões aqui, que me parece que o Centro de Educação da Universidade talvez não tenha visto. E não é um discurso ideológico, não é um discurso partidário. Isso tem que ficar claro. A gente está falando como que a gente vai estruturar, né, essa mudança brusca de uma hora para outra. Nossa. E nós estamos dando também, dando um ato de quê? De cidadania para os nossos alunos. Né? Porque nós temos editais, nós temos um contato direto com a UFSM, os pais colocaram os filhos, não sei de que forma, eu não sei no que eles trabalham dentro da escola. Os cursistas vão entrar na justiça? Estão pensando em entrar na justiça também? Não. Porque o cursinho se adapta. Né? Nós já tivemos várias transformações na universidade, no modelo de prova. 2 dias antes da mudança de SISU 100%, a professora Cristiane Fuser... 2 dias não, um dia antes, na quarta-feira. A professora Cristiane Fuser, que faz parte da Copérvis, foi lá falar com os nossos alunos a respeito da mudança do vestibular, da prova de redação. Um dia antes. Então a Copérvis não sabia também. Na quinta-feira não tem mais a prova Copérvis de redação. Não sabia. Então, assim, o cursinho no Enem se adapta. Não tem redação? Não, tem redação. É que a prova de redação da Universidade Federal de Santa Maria estava sofrendo alterações. Ao invés de ser uma redação dissertativa, né, ela teria que ser uma carta, ela muda as características, né, a abordagem, e essa professora foi até ao pré-vestibular explicar aos alunos o que isso implicaria, essas mudanças, enfim, né, e no dia seguinte a gente recebe a notícia que não tem mais vestibular. E durante esse tempo, o que a gente faz nas escolas? Né? E eu te falo assim, porque eu trabalho em sala de aula, sou jornalista, mas eu trabalho em sala de aula. O que a gente faz? Muda a prova. A gente já vai correr atrás. Quem é que vem falar sobre a nova prova? Qual é o texto? Qual é o livro que a gente vai pegar? O que a gente vai linkar? O que a gente vai cobrar de temas para os alunos? Então, tudo isso é pensado, Ricardo. Né? E de uma hora para outra, nós temos um programa que tem que ser vencido até dezembro. Como é que vai ser? Agora terá aceito até outubro. Nós vamos vencer. Exatamente. Essa questão que a Denise está colocando é importante. Né? Tu tem uma questão legal, que tem que ter no mínimo 200 dias letivos, né? E aí a gente começa as atividades no final de fevereiro, imaginando que tu vai ter até o final de novembro, pelo menos, para terminar, né? Ou início de dezembro, enfim. E aí daqui a pouco esse processo ele é antecipado. Mudou tudo agora. Ele é antecipado. Mudou e diminuiu o tempo. Exatamente. Então, assim, se nós soubéssemos disso, claro, começaríamos mais cedo. É exatamente a questão da mudança da regra no meio do campeonato. É isso que a gente é contrário. Parece que toda a cidade é isso, né? Pois é. Todas as pessoas que a reclamação é única. E me diz uma coisa, o ano que vem, né, digamos que esteja... Sim. Vai ser essas regras, o que vai mudar? O que muda para o aluno essa mudança do ingresso do ensino superior? Olha, a primeira questão que muda é que tu passa a competir com o Brasil todo,
né? Ou seja, é um processo realmente mais democrático nesse sentido, ou seja, tu compete com o Brasil todo. Isso vai demandar dos alunos um nível de preparação mais alto, né? Ou seja, em termos práticos, o que isso vai representar para o pré-vestibular ou para as escolas? Nós vamos ter que começar o nosso ano letivo mais cedo, né? Ou seja, nós tínhamos, né, até esse ano no Rio Grande do Sul essa prática de começar lá no final de fevereiro, algumas escolas início de março, diferentemente do restante do Brasil, né, que começa algumas escolas em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro. Então, certamente essa preparação ela vai ter que ser antecipada, né, e a gente vai ter que fazer um ajuste, e aí entram as questões pedagógicas que nós estávamos colocando anteriormente, né, Ricardo? Ajustes em termos de material didático, ajustes em termos de calendário, ajustes em termos de carga horária de professor, a gente vai ter que fazer esses ajustes. Agora, poxa, se tu sabe disso com antecedência, se isso vai acontecer de uma forma gradual, como nós estávamos conversando antes de iniciarmos o programa lá na URGS, próximo processo, 30% das vagas via Enem. No ano subsequente, 50% das vagas. No terceiro ano, 100% Enem. Poxa, todo mundo se programa, todo mundo, né, sabe como é que vai ser, como é que vai funcionar, e tu te organiza em função dessas questões. Agora, quando tu não tem essas informações, ou as informações as regras do jogo são alteradas de maneira abrupta como foram, fica muito complicado, né? Só para colocar, Ricardo, no dia que nós ficamos sabendo à tarde, na quinta-feira passada, né, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a URGS, né? Liguei para a URGS, liguei para algumas escolas em Porto Alegre, ver se também haveria essa possibilidade. E todos, não, de forma alguma. Já está certo, é 34% esse ano. 30%. 30% esse ano para a URGS, em 2015 50% e 2017 100%. Então todas as escolas estão se preparando para essa mudança, né, gradativa. Né? Então isso nos pegou assim, ó, muito de surpresa. Né? Porque por que Santa Maria foi feito dessa forma? Tempestivo, né? Tempestivo, de uma forma abrupta. Né? Quer dizer, a maioria das escolas estão se preparando desde o final de janeiro para o Enem. O reitor seria um próximo bom convidado para falar sobre isso. Acredito que sim, para nos explicar isso. Deve existir uma explicação, né? Porque fica claro que, né, que existem brechas para ações jurídicas. Esse ano vai ser muito complicado dentro dessa área aqui em Santa Maria. E assim, olha como nós também ficamos numa situação bastante complicada, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos hoje trabalhando em duas frentes, né? A gente trabalhou, na verdade, primeiro assim, com a expectativa desse processo ser revertido, ou seja, se manter o vestibular e se usar o Enem como nota integralizadora, enfim, né, como parte da nota, mas não total. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que trabalhar com a possibilidade realmente dessa decisão ela se manter. E aí, como é que faz, né? Então, a gente tem que ajustar agora, no meio do processo, ajustar material, ajustar a carga horária, ajustar a oferta de turmas, né, para o segundo semestre. Então, realmente é bem difícil. Isso gera toda uma insegurança, né? E não só nas empresas que trabalham com isso, mas principalmente nos alunos, nos familiares. Desde quinta passado que nós recebemos de ligações de pais, né, de alunos, querendo uma posição, querendo saber como é que nós iríamos nos posicionar, o que ia ser feito, como é que... Poxa, sabe... Uma insegurança, né? Uma insegurança, né? Uma insegurança. A decisão causa uma insegurança. Por favor. E nós temos uma questão que eu acho que é bem importante a gente colocar aqui, né, Marcos, que os pais estão entrando em contato e a gente está buscando informações junto à universidade e não temos ainda, com relação ao PS2 e PS3. Né? Então, a prova dos alunos que estão no segundo ano para os alunos que estão no terceiro ano, né, que já estão nesse processo, então não pode ser alterado. Então, é claro, isso o reitor na coletiva ele garantiu que vai continuar esse processo, que será feito através de um cálculo. Que cálculo esse? Como será feito? Quer dizer, isso a gente não sabe. E os pais ligam e eles querem saber. Mas, professora, como que vocês não sabem? Isso há menos de 4 meses, 5 meses. Como que vocês não sabem? Então, assim, nós não temos informações ainda a respeito. Então, isso é importante. Há muitos questionamentos das pessoas que estão fazendo. Não só da escola particular, de escolas públicas também. E é uma questão importante. Nós entramos em contato com algumas pessoas da Coordenadoria de Educação para participar dessa conversa que a gente ia avaliar esse aspecto do ano letivo. Né? E nós não conseguimos agendamento, não conseguimos falar.
Então, isso é importante também, Ricardo, de que as pessoas, os professores também de escola pública se manifestem, né? Se manifestem não contra ou a favor, não estou julgando isso, mas como que eles estão lidando com essa mudança? Denise, na tua opinião e na tua experiência como sala de aula, como professora e tão perto assim do pré-vestibular e do cursinho pré-vestibular, esse método é melhor, é mais justo ou o anterior do vestibular? Tu fala da prova... Tirando o tempo que foi colocado e a maneira como foram colocar. Se o reitor tivesse avisado que o ano que vem seria assim, tivesse um ano para se preparar, aquela coisa toda. O projeto pedagógico é bom, porque ele não é assim, ó, de gavetas, né? Sim. Nós não temos uma educação de gavetinhas, né? Aqui tu tem uma informação de matemática, aqui tu tem de física. Não, tu vai misturar todos os elementos e tu vai contextualizar isso dentro da tua disciplina. Então o professor não será somente o professor de matemática, cálculo, ele vai estar falando de repente de um campo de futebol e vai trazer uma questão de matemática, né? Para dentro. Então, ele é diferente o processo e ele é muito bom. Mas a Claro que ele tem que ser aprimorado, porque a gente teve falhas no Enem, e isso eu tenho certeza que agora, quando ele passar a ser 100% nas universidades, eu acho que isso é uma preocupação do Ministério da Educação, de qualificar as questões e qualificar também esse processo de segurança com relação às provas. Mas na verdade a própria universidade, o próprio vestibular da Universidade Federal, ele já vinha, né, caminhando nesse processo. Então, assim, como eu te disse antes, existem disciplinas assim onde a convergência é muito grande assim entre os dois processos, né, entre o Enem e a prova de vestibular. Acho que já havia isso. Então, eu concordo, compartilho dessa mesma opinião. Acho que o Enem é sim um bom processo de seleção. Agora, de novo, não pode ser feito da maneira como foi feito, né? Eu acho que o grande problema, né, a nossa inconformidade é em relação à forma como foi feito. Não estamos discutindo o mérito. Professores, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Os esclarecimentos foram bem pertinentes para esse tema que é polêmico aqui em Santa Maria, porque afinal, ensino superior, a cidade vive disso, né? Respira, vive 24 horas por isso. Eu deixo um espaço para observações finais de vocês rapidamente e agradecendo já a presença de vocês aqui no Bem Entrevista. Professor. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de nós podermos externar, né, o nosso ponto de vista em relação a esse ponto que é bastante polêmico, como tu disseste, né, e a gente realmente espera sensibilizar, né, a universidade através da reitoria, através do CEP, enfim, para que ela reavalie essa decisão, pelo menos para esse ano, porque nós realmente entendemos que isso foi feito em prejuízo a todos aqueles envolvidos, né, com educação de qualidade em Santa Maria. Não são poucos aqueles que estão preocupados em oferecer uma educação de qualidade, e isso inclusive reforça, né, a nossa posição, né, de destaque na educação em relação às outras cidades do Rio Grande do Sul. Espero que haja uma reavaliação disso, porque acho que a nossa cidade merece ser tratada com mais respeito em relação a um processo tão importante quanto o ingresso do ensino superior. É isso que tu pensa, professora de inglês, jornalista. Exatamente, é a valorização, né? A gente sempre valorizou a Universidade Federal de Santa Maria, sempre teve uma relação e um carinho muito especial, porque a gente sabe que de lá saem grandes profissionais. E nesse momento a gente sentiu, assim, de certa forma, um pouco, não é traído o termo, mas nós desrespeitados com o nosso trabalho como educador. Como educador, é essa sensação, é uma sensação de desrespeito. Professores, muito obrigado. Está aí mais um Bem Entrevista, e eu acho que nós vamos conversar muito sobre vestibular ainda esse ano. Até a próxima.